2016 eu expeli 5 pedras nos rins, naturalmente. Aí em 2017 eu tive uma crise renal no rim direito, isso foi no esquerdo, eu sentia muitas dores. Aí em 2019 eu tive uma crise renal muito grande, a dor era no rim esquerdo. Aí a partir de 2016 era no rim direito. Em 2017 a pedra não saiu, e aí eu tinha que operar para poder a pedra sair. Na época eu não tinha plano de saúde. Eu fui numa clínica particular, porque no hospital público não tinha vaga, só dava dipirona e tal. E aí fui na Calren, que é uma clínica especializada em cálculo renal. Calren, de cálculo renal. Aí fui lá, internei, o médico foi fazer a ultrassom, falou, você é rim único, né? Deu, o que é isso? Ele, você só tem um rim? Eu falei, não, tem os dois. Não, não tem não. O teu rim esquerdo não existe. Existe, eu senti a dor nele, como é que pode? Tirei pedra dele, ele tem. Não, não tem. Não tem mais função nenhuma. Aí aquele momento que desce uma lágrima do seu olho, né? Você pensa, vou morrer. Meu rim tá parando de funcionar, se o rim para, tu morre, não tem jeito. E aí ele falou, olha, e é melhor você operar logo, porque se essa pedra ficar aí no local que ela tá no ureter, o seu rim vai inflar e vai parar de funcionar que nem o outro. Aí eu falei, mas quanto é a cirurgia? Ele falou, R$6.000. Eu falei, você parcela no cartão? Porque dinheiro a gente não tinha, mas crédito tinha, graças a Deus. Você parcela no cartão, parcela em 4 vezes. Poxa, faz em 6 vezes para mim, para ficar mais fácil para eu pagar. Em 4 vai ficar muito apertado e tal. Beleza, ele fez em 6 vezes, tirou a pedra, tudo certo. E aí eu parcelou, mas tem que pagar. Como é que eu vou fazer para pagar? Comecei a rodar de Uber. Tinha um carro seminovo. Na época, 2009, o carro dava para o último ano que dava para colocar no aplicativo para poder rodar de Uber. E naquela época eu trabalhava demais para conseguir pagar essa conta. 6 meses que eu ia ter que ter aquela ralação ali. Eu morava em Vargem Pequena, trabalhava em Manguinhos, eu saía de Vargem Pequena, acordava às 5 horas da manhã, 5h30 o aplicativo estava ligado, eu colocava aquela cartinha ali para direcionar para Benfica, para São Cristóvão, lá para perto de Manguinhos. Para quem não conhece o aplicativo do Uber, você que é motorista, tem uma cartinha, um símbolozinho de uma cartinha no aplicativo, que você diz para onde você está indo, porque o Uber ele não começou como um aplicativo de solução de transporte. O Uber ele começou como um aplicativo de carona. Você dizia para onde você estava indo e ele ia te indicando pessoas que estavam indo para o mesmo caminho e você ia pegando aquelas pessoas ali. Então eu botava minha cartinha lá para Benfica, São Cristóvão, ia pegando passageiro até chegar em Manguinhos, 8 horas pegava no meu trabalho, 6 horas eu saía, ia para o Nova América, colocava a cartinha para o Pontal, que eu ia pegando passageiro que ia para Barra, para o Recreio e tal, até eu chegar em casa em Vargem Pequena, e assim eu fui conseguindo pagar as prestações da cirurgia. E o meu caçula na época, com 3 para 4 anos, um dia ele chegou para mim e falou assim, pai, eu posso ser Uber? Ele viu sendo Uber de manhã e de noite. Pai, eu posso ser Uber? Na verdade, ele não começou perguntando se eu podia ser Uber. Ele chegou assim, pai, quando eu crescer, eu posso ser pai? E aí você se emociona, né? Porque você pergunta para a criança o que ela quer ser jogador de futebol, quer ser o Neymar, quer ser o Cristiano Ronaldo, quer ser o youtuber favorito. E aí meu caçula com 3 para 4 não queria ser pai. Meu olho encheu d'água. Eu falei, claro que você pode ser pai. Eu posso ter filho também? Eu, pode. Você vai conhecer a sua esposa, vai casar com ela. Tá bom, então quando é que eu caso com a minha mãe? Édipo gritando nele ali. Eu falei, não, você não vai casar com a sua mãe não, porque a sua mãe é minha mulher. Você vai ter que ter a sua mulher. Ah, então tá bom. Mas quando eu crescer eu vou poder ser Uber também? Aí foi ver a pergunta do Uber. Eu falei, claro que você pode ser Uber. Eu acho que você não vai querer ser Uber, mas você pode ser Uber se você quiser. Não, eu vou precisar de um carro. O senhor vai comprar um carro para mim, o senhor me dá um carro para eu poder ser Uber? Eu, não, cara, você vai ter que trabalhar e conquistar o seu próprio carro. Ele, então não quero não. Muito trabalho. Toda família tem essa cena. Toda família tem uma cena assim. Menino pequeno, vai seguindo no pai, para onde o pai vai, ele vai atrás. A gente chama de chaveirinho. Meu caçula é meu chaveirinho, para onde eu vou, ele vai junto. E aí o pai cruza os braços, ele cruza o braço. O pai coça a cabeça, ele coça a cabeça também. O pai fala de um jeito, ele tenta repetir aquele jeito. Não sei se vocês já viram esse vídeo no Instagram. Gente, eu acho que tá um pouquinho alto ainda, me atrapalhando um pouquinho. Lembra que a Edna ensinou para vocês como é que faz?
baixa tudo para depois que aí funciona. Ela falou isso ontem. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Tem um monte de criança comemorando gol com o pai. Os filhos assistindo futebol com o pai e os filhos comemorando do mesmo jeito. O pai bota a mão no rosto, o filho bota a mão no rosto do mesmo jeito. O pai comemora, o filho comemora. Aí tem um que quando é gol, o garotinho comemora. Aí o pai lamenta porque era um gol contra o time dele. Aí quando o filho olha, ele fala, ih, não era para comemorar. Aí o filho vai e lamenta do mesmo jeito do pai. Já viram esse vídeo? É muito engraçadinho esse vídeo. É muito engraçadinho. Mas é isso. Porque o filho tenta repetir o pai, ele tenta copiar o pai, ele tenta ser parecido com o pai. Ninguém ensinou isso para ele. Ninguém sentou com ele e falou, olha, quando você crescer, e quando você cresce, você tem que ir copiando seu pai em tudo. Faça desse jeito. Só que não é assim que funciona. O que acontece é que de tanto olhar, de tanto conviver, de tanto amar, a criança começa a se parecer com quem ela admira, sabe? E não é só no jeito de andar. Com o tempo ela pega o tom de voz, as expressões, as manias, as reações. Às vezes alguém olha e diz, não tem como negar, é filho dele mesmo. Tu é filho do teu pai mesmo, porque filho de peixe, peixinho não tem para onde correr. Isso às vezes até acontece com filhos não biológicos, com filho do coração. Você olha, filho adotivo é igual ao pai, é idêntico ao pai. Você fala, mas é a cara dele. Se fosse teu filho biológico, não seria tão parecido. Não é verdade? A gente não fala isso às vezes. Sabe, a semelhança ela não está só no rosto. Ser parecido está também no comportamento, está no jeito de falar, está na maneira de tratar as pessoas. Agora, pensa comigo uma coisa. Quando o mundo olha para a igreja, o que ele vê? Quando o mundo, a igreja que eu estou falando não é o prédio não, eu estou falando da gente. Quando o mundo olha para a gente, igreja do Senhor, eles estão vendo que nós somos parecidos com Jesus? Eles veem que nós somos parecidos com Cristo, nós temos semelhança de Cristo no nosso agir, no nosso falar, no nosso proceder, no jeito de tratar as pessoas. A gente está sendo parecido com Cristo? A Bíblia diz que um dia Jesus voltará. Quantos creem nisso? Só que ela também diz que quando Jesus voltar, aqueles que não subirem junto com ele no arrebatamento vão sentir falta da igreja. Se a gente fosse arrebatado hoje, a comunidade ao redor sentiria a nossa falta? A gente está sendo relevante para essa comunidade aqui em Ramos. Você tem sido relevante na sua rua, na sua vila, com seus vizinhos. Você tem sido relevante no seu trabalho. Você tem sido parecido com Cristo em todas as suas relações. As pessoas olham para você como igreja do Senhor e vê Cristo refletido em você. Tem uma frase que eu odeio essa frase. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento da sua vida cristã. A pessoa se converte, ela se batiza, começa a frequentar a igreja, de repente ela some. E aí alguém vai procurar saber o que aconteceu, e ele conta, não, eu me aborreci porque fulano me tratou mal, eu não fui bem tratado ali, eu fui destratado ali, a igreja me feriu, eu estou ferido porque não falaram aquilo que eu gostaria, ou então porque não permitiram que eu desenvolvesse um trabalho que eu queria desenvolver, ou então porque me tiraram do cargo que eu tinha, e aí eu fiquei chateado e saiu. Aí uma outra pessoa que está escutando aquele papo fala assim, se saiu por causa dos homens é porque não veio por causa de Jesus. Se viesse por causa de Jesus, não tinha saído. Isso é um problema, essa frase. Um problema. Porque onde que as pessoas vão encontrar Jesus, gente? É entrando por aquela porta ali? Aí entrou, ela sente uma aura. Ela passou da porta ali, ela sente uma presença. É isso? Ela vai encontrar Jesus dentro de um prédio? Ou ela vai encontrar em mim e em você? Cristo habita onde? Ele habita em templos feitos por mãos humanas? Ou ele habita em nós? Ou somos nós que levamos a luz de Cristo até as pessoas, sendo parecidos com eles? Às vezes a pessoa veio querendo Jesus e chega aqui e não encontra, porque não viu Jesus nas pessoas.
Será que o mundo olha para a igreja do Senhor e tem visto alguma semelhança com Jesus? Esse ano é o ano que a nossa igreja deu o nome de Chamados ao Extraordinário. Por conta desse tema, eu resolvi trazer o ano inteiro uma série de mensagens intitulada Paulo Extraordinário, em que a gente está vendo Cristo pela ótica de Paulo, e finalmente chegamos em Filipenses 2. E a gente precisa se lembrar de onde Paulo está escrevendo. Eu falei já sobre isso semana passada. Paulo não está sentado no escritório, no gabinete pastoral, escrevendo o sermão de domingo para aquela igreja. Não. Essa não é a situação de Paulo. Ele não está ali escolhendo palavras bonitas para uma igreja que está distante, precisando de ajuda. Paulo está preso, o corpo dele está limitado, mas o coração dele continuava livre. As correntes ainda estão nos seus braços, mas o evangelho que ele prega continua correndo livre, mesmo preso. Paulo ele não está preocupado apenas com o que Roma pode fazer contra ele. Paulo está preocupado com o que a vaidade pode fazer dentro da igreja. Esse é o tema de Filipenses 2. Esse é um alerta necessário, porque às vezes nós achamos que o maior perigo da igreja ele é externo. A gente acha que o perigo da igreja vem de fora, que é a perseguição, é a oposição, é a cultura, são as críticas, é a política partidária, são as pressões. Tudo isso existe. Paulo não está negando que nada disso exista. O que ele está vendo aqui é que ele olha para uma igreja que ele ama, uma igreja que é uma igreja generosa, uma igreja que é parceira do evangelho, e ele percebe um risco que às vezes passa despercebido. Uma comunidade pode muito falar de Cristo e ainda assim começar a se tratar de um jeito que não se parece em nada com Cristo, porque uma igreja ela pode cantar sobre Jesus e ainda assim ficar disputando lugar. Ela pode servir em nome de Jesus e ainda desejar reconhecimento. Ela pode defender a doutrina certa e ainda assim ferir irmãos com a motivação errada. Ela pode ter ministérios funcionando, líderes trabalhando, reuniões acontecendo, células multiplicando, gente chegando, batizando pessoas, e mesmo assim, por baixo da superfície, existir comparação, competição, vaidade, melindre, orgulho, interesse próprio. Essa é a temática de Filipenses 2, e quando isso acontece, a igreja ela não deixa necessariamente de falar de Jesus, mas ela começa a deixar de ser parecida com Jesus. É por isso que Filipenses 2 é tão necessário. Paulo ele não está apenas dando uma aula de bons modos, ele não está dizendo, olha, sejam educados uns com os outros, trate bem as pessoas. Não, ele está mostrando que o evangelho ele não forma apenas pessoas que creem nas verdades certas. O evangelho forma uma gente diferente, gente que pensa diferente, gente que serve diferente, gente que não transforma todo relacionamento em disputa, gente que não usa a própria posição como um trono, mas como toalha que vai enxugar os pés que foram lavados. Esse é o nosso chamado, é servir, é lavar pé dos outros, é pegar aquela lixa e tirar cascão do calcanhar, aquele calcanhar sujo, cheio de raio preto. É esse pé que a gente tem que lavar. Foi para isso que a gente foi chamar, não foi para palco, não foi para microfone, foi para luz, foi para lavar pé, foi para isso que a gente foi chamado. É por isso que o título da mensagem de hoje é Gente que Parece com Jesus. Gente que parece com Jesus, não gente que apenas sabe falar sobre Ele, não gente que apenas canta para Ele, não gente que apenas se reúne em nome dEle, mas gente que de tanto olhar para Cristo, começa a carregar na fala, nas escolhas, nos relacionamentos e no serviço, algum traço da beleza dEle. Filipenses 2, de 1 ao 11, a gente tem alguns ensinamentos importantes. O primeiro deles é: gente que parece com Jesus não vive disputando lugar. Gente que parece com Jesus não vive disputando lugar. O sermão de hoje é um sermão expositivo baseado em Filipenses 2, do 1 ao 11. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto. A gente vai expor os versículos aqui aos poucos e lendo aos poucos, versículo por versículo aqui. Paulo ele começa no versículo 1 dizendo assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Perceba, Paulo não está falando que a igreja tem que produzir, fabricar a unidade. Ele lembra o que eles já receberam. Se Cristo consolou vocês, se o amor de Deus já alcançou vocês, se o Espírito uniu vocês, então vivam de modo coerente com aquilo que vocês pregam. Vivam de forma coerente de ter sido alcançado por esse Cristo. A unidade da igreja, ela não nasce de uma escala bem feita ou de uma liderança alinhada. Tudo isso ajuda, obviamente, mas a unidade, ela nasce de uma realidade espiritual e não administrativa. Nós fomos alcançados pelo mesmo Cristo, fomos perdoados pela mesma graça, habitados pelo mesmo Espírito, colocados na mesma família. Quando a igreja vive se comparando, se ferindo, ela está vivendo muito abaixo daquilo que recebeu do Senhor Jesus. Muito abaixo. Então Paulo diz assim, ele continua, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso não significa que todo mundo tem que ter a mesma opinião, nem que todo mundo tem que ter a mesma personalidade, nem que todo mundo tem que ter o mesmo jeito de falar, ou jeito de agir, ou jeito de se vestir. Igreja não é uma fábrica de gente igual, igreja é família de gente transformada. Paulo não está pedindo uniformidade de rosto, mas unidade de coração. Não é todo mundo pensando igual sobre todas as coisas, mas é todo mundo aprendendo a pensar a partir do Evangelho. E é aí que Paulo coloca o dedo na ferida. Ele continua: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Essa frase, ela pesa porque tem muita coisa que pode parecer serviço, mas na verdade está nascendo da vaidade. Tem muita coisa que parece zelo, mas nasce da disputa. Muita coisa que parece dedicação, mas pode estar contaminada pelo desejo de ser visto, reconhecido e aplaudido. O problema não é aquilo que fazemos, o problema é o que está nos movendo a fazer aquilo que fazemos. Ambição egoísta é quando eu sirvo, mas no fundo eu estou construindo o meu próprio nome. Vaidade é quando eu ajudo, mas eu me ofendo. Quando ninguém elogia do jeito que eu esperava, quando ninguém agradece do jeito que eu queria que agradecesse. Vaidade é quando eu digo que eu quero o crescimento da obra, mas eu me incomodo quando o outro aparece mais do que eu nesse crescimento ou nessa obra. Vaidade é quando eu chamo de discernimento aquilo que é só orgulho ferido procurando uma desculpa bonita. Eu sempre tive carro, usado, velho, mas sempre tive, desde novo. Meu pai tinha agência de automóvel quando eu tinha 15 anos, então eu trabalhava, comprava um Fusca velho para poder botar para vender e revender e tentar fazer um dinheirinho. Eu dirijo desde os 12 anos. E aí, com família grande, é inevitável a grande disputa pelo banco da frente. Eu não sei se você já viveu isso, eu vivi bastante. Com 4 filhos é inevitável, todo mundo tem uma justificativa, todo mundo tem uma desculpa. Não, eu cheguei primeiro, então o banco da frente é meu. O outro: não, mas eu sou mais velho, tu me respeita, vai lá para trás. Aí o outro diz: não, mas você foi na frente ontem, eu fui atrás, então agora quem vai atrás é você, quem vai na frente sou eu. Estão sempre disputando o banco da frente para sentar do lado do pai. Se aproveita quando a mãe não está, porque quando a mãe está, é a mãe que fica no banco da frente, todo mundo fica no banco de trás. O banco da frente, ele vira uma grande guerra entre os filhos. O problema é que às vezes os adultos fazem a mesma coisa, só não é o banco da frente. Mas tem adulto na igreja que é desse jeito, só que com palavras mais espirituais. Disputa atenção, disputa influência, quer reconhecimento. O banco da frente do carro muda de nome, mas a disputa continua a mesma. É por isso que Paulo diz assim, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Isso aqui não é você fingir que o outro é melhor em tudo. Não é você negar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades com uma falsa modéstia ou viver com uma falsa inferioridade. Significa tratar o outro com honra. Significa parar de perguntar: qual é o meu lugar aqui?
Qual é a minha posição aqui? E falar mais, começar a perguntar como é que eu posso servir nesse lugar. É menos qual é o meu posto e mais como eu posso ser servo. Eu me lembro que assim que a gente chegou em Ramos, a gente colocou um post no Instagram, Atitude chegou em Ramos, mais informações, clique no botão abaixo aqui, aí direcionava para o WhatsApp da nossa igreja e chegava diversas perguntas e algumas eu ficava às vezes até meio chateado, porque chegava a pergunta assim: pastor, vocês vão entender, é melhor exemplificar que aí vocês entendem melhor. Pastor não, eu não sabia que eu era pastor, né? Fazia a pergunta lá. Eu estou procurando uma igreja para congregar aqui próximo da minha casa. Só que na minha outra igreja, eu era evangelista. Vocês vão me reconhecer como evangelista se eu for para aí? Eu chego aí já com o meu cargo que eu tinha antes. E outra era assim, na igreja que eu estava, eu era pastor. Eu vou chegar aí como pastor da igreja de vocês também? Muitos chegavam também, olha, estou aqui para servir, estou aqui para fazer a diferença, estou aqui para plantar essa igreja com vocês, mas alguns chegavam querendo posto, querendo cargo, querendo influência, querendo ser reconhecido por cargo. Gente, Paulo continua, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Falamos um pouco sobre isso no momento de dízimos e ofertas. Ele não diz que você não deve cuidar dos seus interesses. Todo mundo tem suas responsabilidades, todo mundo tem seus planos, tem seus sonhos, suas necessidades e suas responsabilidades. Ele não está dizendo aqui, abandona os seus interesses e cuide só dos interesses dos outros agora. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão entendendo isso aqui? Ele não disse para de cuidar dos seus interesses, cuide dos seus interesses. Pague as suas contas, cumpra com as suas responsabilidades, sabe? Junta para poder você realizar seus sonhos, para você poder planejar aquilo que você tem sonhado. Paulo não está negando nada disso, a única coisa que ele está dizendo é, não pense só em si, não pense só no seu umbigo, pense no interesse dos outros também. O evangelho, ele não torna a gente responsável com a nossa própria vida, mas ele nos livra de uma vida em torno de nós mesmos, voltada somente para o nosso umbigo. Gente que parece com Jesus não vive disputando lugar. Quem foi alcançado pela graça não precisa transformar a igreja em palco para sua própria vaidade. Quem recebeu amor não precisa mendigar importância. Quem pertence a Cristo não precisa esmagar ninguém para provar que existe. Em Cristo nós já fomos vistos. Em Cristo nós já fomos amados. Em Cristo nós fomos chamados e agora a gente pode servir sem medo, a gente pode ceder sem morrer por dentro, a gente pode honrar sem diminuir e cooperar sem competir. A igreja mais bonita não é aquela que busca o primeiro lugar, é a que se parece com Jesus. Segundo o ensinamento de Filipenses 2, de 1 a 11, é que gente que parece com Jesus aprende a descer para servir. Depois de confrontar a vaidade da igreja, Paulo ele levanta os olhos da comunidade para Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele não fala, olha, sejam pessoas melhores. Ele diz, olhem para Jesus, porque o padrão da igreja não é o temperamento de cada um. O padrão da igreja não é a cultura que a cidade, a cultura da cidade em que a igreja está inserida. O padrão da igreja não é a lógica do mundo. O padrão da igreja é Cristo. Paulo está dizendo, o padrão da igreja é Cristo, não é o que você acha que tem que ser. Paulo ele nos leva ao ponto mais alto da teologia agora. E ao mesmo tempo ao lugar mais de baixo da humildade. Ele diz que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus não era alguém tentando conquistar importância, ele já possuía a glória, ele já era Deus, mas ele não usou a sua posição como uma fortaleza para se proteger, nem como um trono para exigir serviço e ser servido. Ele não se agarrou aos seus direitos, ele não transformou a sua glória numa
uma autopreservação. E é aqui que está o escândalo do evangelho. Aquele que tinha todo o direito de permanecer acima, ele escolheu descer. Paulo diz, ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus. A kenosis aqui, a ideia do esvaziamento, não é Jesus deixa de ser Deus para vir como homem, não. Ele mesmo sendo Deus, ele se tornou servo. Mesmo sendo Deus, ele assumiu a nossa humanidade. O eterno entrou no tempo, o Criador entrou na criação, o Senhor de todas as coisas. Ele tomou a forma de servo, ele não deixou de ser quem era, mas ele assumiu ele assumiu aquilo que nós somos para nos servir. Ele precisava descer ao nosso patamar para poder nos servir. Pense em alguém muito importante. Sei lá, imagina aí alguém, rei da Inglaterra, toda aquela pompa esquisita. Pensa em alguém que você jamais imaginaria servindo. Pensa nessa pessoa importante. Onde ele chega, ele é servido. Agora pensa nessa pessoa importante, chegando no lugar, e ao invés dele ser servido, ele pega a vassoura. Ele começa a varrer. Ao invés dele ser servido, ele começa a servir água. Pega uma bandeja e serve água para as pessoas que estão precisando de água ali. Ele pega o lixo, ele recolhe o lixo, ele joga o lixo fora, ele amarra o saco do lixo, ele joga o lixo fora. O ambiente inteiro vai estranhar aquilo ali. É ou não é? Meu pai, já contei a história do meu pai algumas vezes, então vou passar bem rapidinho. 9 anos de idade, meu pai mais 4 irmãos vem de Campina Grande, na Paraíba, para o Rio de Janeiro com a minha avó. Minha avó se separou do meu avô, não quis saber de pensão, não quis saber de dividir bem, não quis saber de nada, saiu de lá revoltada com meu avô, veio para o Rio de Janeiro sem nada, só uma irmã que morava no Parque União. E aí foi meu pai morar com os irmãos e a minha avó na Rua Larga do Parque União. Morou lá algum tempo enquanto era criança. E aos 9 anos meu pai procurou emprego numa padaria, Padaria do Meio. Quem conhece o Parque União e conhece a Padaria do Meio, sabe que padaria é onde hoje é o Galeto. Para os mais novos, onde hoje é o Galeto, ali era a Padaria do Meio. Era a padaria que tinha um pão mais gostoso de toda a Maré. E aí meu pai trabalha como balconista. Quando chega, passa por todas as funções que tinha numa padaria, faxineiro, balconista, padeiro, gerente, inaugurou uma padaria junto com o patrão dele aqui em Ramos, na Catedral, ali na Cardoso de Moraes, tinha uma padaria que chamava Catedral. Então de padaria meu pai entendia do faxineiro ao padeiro, do faxineiro ao dono. E aí aos 18 anos, 18, 19 anos, minha mãe foi trabalhar de caixa da padaria, uma loirinha muito bonitinha, muito ajeitadinha, meu pai cresceu o olho para cima dela. Começaram a namorar, com uma semana foram morar juntos, se conheceram dia 28 de agosto, uma semana de namoro, foram morar juntos, aí você faz as contas comigo, setembro, né, conheceu em setembro, agosto, começou a namorar em setembro e tal, foram morar juntos, namorou muito, morando junto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, foi quando eu nasci, 1º de junho. 1º de junho eu nasci, e aí meu pai começa a ficar desesperado. Eu preciso arrumar dinheiro para sustentar meu filho. Se ele chorar de fome, eu não tiver com dinheiro para comprar leite. E se meu filho me pede uma bola para brincar e eu não tenho dinheiro para comprar uma bola? Aí ele começou, tinha um primo dele, Beto, que ele era muito engraçado ele imitando o Beto, eu não vou imitar. Ele tinha uma barraca de roupa na Feira de São Cristóvão. Antigamente, não sei se vocês sabem, antigamente a Feira de São Cristóvão não era dentro daquele pavilhão, não, era do lado de fora, na calçada, era ao redor ali daquele negócio ali que era abandonado há muitos anos. E aí meu pai foi vender roupa, então ele trabalhava na padaria de 1 da tarde às 11 da noite
E quinta, sexta, sábado e domingo, que eram os dias de feira, ele trabalhava de 5 da manhã até meio-dia vendendo roupa na feira, para poder me sustentar. E tinha um vendedor de lenha, que vendia lenha para padaria, porque o forno da padaria era o forno a lenha. O nome dele era Joaquim, ele tinha um ferro velho. Toda vez que o Joaquim ia lá entregar a lenha, o meu pai perturbava o Joaquim. Ô Joaquim, ajuda o Paraíba. Paraíba tá precisando ganhar um dinheirinho, abre um negócio junto comigo, me ajuda a ganhar dinheiro, Joaquim. Toda vez, Joaquim olhava pro meu pai e falava, esse Paraíba é mal playboyzão, ele quer saber de trabalhar nada. Meu pai era todo playboyzão, minha metida Sidney Magal, tinha um cabelo cacheado, calça boca de sino, blusão aberto até o umbigo. Era o meu pai. E aí, esse Paraíba quer nada, esse Paraíba é um playboy, de tanto perturbar, tá bom, arruma um lugar que eu abro um ferro velho contigo, te ensino a ser sucateiro e você vai ganhar seu dinheiro. Eu não vou encurtar a história, senão fica muito longo. Aí meu pai conseguiu o lugar, abriu o ferro velho e tudo mais, ganhou dinheiro, comprou casa própria, comprou carro, comprou caminhão, teve 14 empregados, enfim, meu pai se desenvolveu, conseguiu vencer na vida. Tem uma família ali de classe média. E aquela padaria, que um dia ele foi balconista, quando tinha 9 anos de idade, nem alcançava o balcão para embrulhar o pão, tinha que subir numa caixa de Coca-Cola para conseguir embrulhar o pão e servir os fregueses. Ele comprou aquela padaria que ele foi empregado um dia, com o suor do seu trabalho. Comprou 50% da empresa, virou sócio daquele que um dia foi patrão dele. E aí, meu pai comprou a padaria num dia, no outro, meu pai estava lá. Só que meu pai, cabeça feita, sabia tudo de padaria. O que ele fez? Pegou a vassoura, você vai pregar lixo. Agora você quer pregar, né? Aí lá atrás eu falo contigo, você vira a cara para mim. Eu tô falando com você. Você acha que eu não tô falando com você? Vem aqui pregar junto comigo. Meu pai pegou a vassoura, foi para a calçada varrer. Primeiro dia como dono da padaria que ele foi empregado. Pegou a vassoura e estava varrendo. E cumprimentando. Ô, dona fulana, conhecia todo mundo. Ô, dona ciclana. Está varrendo. Passa um cliente que conhecia meu pai desde a época que ele era balconista, quando tinha 9 anos. Conheceu meu pai, dono de ferro velho. Só que não era íntimo do meu pai, não conhecia a história, não sabia que meu pai tinha comprado a padaria. Passou e falou, Paraíba. Voltou a ser faxineiro, né? Meu pai, Voltei. Beleza, passou o dia, esse freguês soube por alguém que meu pai tinha comprado a padaria, era o dono da padaria. Chegou no dia seguinte, seu José, me perdoe, seu José, não. Você continue me chamando de Paraíba. E soltou mais alguns palavrões e o freguês foi embora para nunca mais voltar. Porque na lógica humana, na lógica da nossa sociedade, quanto maior a posição, mais eu tenho que ser servido. Menos serviço essa pessoa faz. Só que com Jesus a lógica inverte. Quanto maior a glória, maior foi a descida. Quanto mais alto era, mais baixo ele se inclinou por amor. E Paulo continua no texto. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não só, vocês estão percebendo a decrescente, Deus abre mão de sua glória, vem como homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a descida de Cristo por mim e por você. Ele desceu até a cruz. Cruz não era uma morte qualquer, cruz era vergonha pública, cruz era exposição, dor, humilhação, era o lugar dos rejeitados. Era como se o mundo dissesse assim: esse homem não merece honra. E justamente ali, no lugar da vergonha, que Jesus revelou a beleza da obediência. Isso confronta o nosso coração, porque nós queremos servir, mas sem perder o conforto. Nós queremos obedecer, mas sem ser contrariado. Nós queremos ser humildes, mas sem ninguém tratar a gente como
como servo, nós queremos parecer com Jesus, mas às vezes parece que a gente quer se parecer com Jesus sem toalha, sem bacia, sem cruz, sem lavar pé, sem se humilhar, um Jesus admirado, mas não um Jesus imitado, um Jesus celebrado, mas não seguido no caminho da descida. Nós queremos a glória da vitória, do milagre, do poder, da presença, mas nós não queremos o escárnio da cruz. Todo mundo quer imitar Jesus para ter poder de fazer grandes milagres, mas ninguém quer ser pregado numa cruz. Essa era a hora boa para um glória a Deus, para um aleluia, mas na hora de ir para a cruz não tem amém. Ninguém quer. Faz isso não, Esther, você me quer. Nessas horas é difícil falar amém, porque não existe mente de Cristo, não existe mente de Cristo sem passar pelo caminho do servo. Não existe semelhança com Jesus sem renúncia. Não existe cristianismo maduro quando cada um só protege o seu espaço, o seu nome, o seu conforto, os seus direitos como se fossem coisas intocáveis. O Filho de Deus não usou sua glória para fugir do serviço. Como nós poderíamos usar as nossas pequenas posições para fugir do serviço? Gente que parece com Jesus aprende a descer para servir. Mas o que é descer, pastor? Desce quem pede perdão primeiro. Desce quem ajuda sem precisar ser visto. Desce quem honra aquele que não era digno de honra por ninguém, aquele que ninguém aplaude. Desce quem escolhe amar mesmo sem receber retorno. Desce quem troca o isso não é minha obrigação por como eu posso carregar esse peso com você. Porque a igreja começa a parecer com Cristo quando seus membros param de defender seus pequenos tronos e começam a carregar cruzes reais. Jesus, ele desceu para nos salvar e agora nós descemos também para servir. Terceiro ensinamento que Filipenses 2, de 1 a 11 traz para a gente é que gente que parece com Jesus deixa a glória nas mãos do Pai. Gente que parece com Jesus deixa a glória nas mãos do Pai. Depois de mostrar a descida de Cristo, Paulo nos mostra a resposta do Pai. Olha a resposta. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Jesus, ele desceu em humildade, mas ele não ficou esquecido na história. Jesus se esvaziou, mas ele não foi abandonado no lugar da vergonha. Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz, mas a cruz não foi a última palavra sobre ele. O Pai exaltou o Filho, o céu respondeu à obediência que teve aqui na terra. E aqui tem uma verdade muito grande que cura a ansiedade do nosso coração. A glória não precisa ser arrancada à força, a honra não precisa ser fabricada por vaidade, o reconhecimento não precisa ser conquistado esmagando pessoas. Jesus não brigou para preservar o seu próprio nome, ele obedeceu. Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não precisou se promover, ele serviu. Jesus não precisou disputar o primeiro lugar, ele confiou no Pai. É exatamente aqui que o Evangelho confronta a nossa pressa, porque nós queremos ser vistos antes de sermos formados, nós queremos ser reconhecidos antes de sermos provados, queremos colher honra antes de plantar obediência, queremos que as pessoas percebam o nosso esforço, o nosso serviço, a nossa entrega, a nossa importância. E quando ninguém percebe, o nosso coração reclama, ainda que em silêncio. Quando ninguém aplaude, a nossa alma, ela se fecha, ela emburra. Quando o outro é honrado, alguma coisa dentro de nós se encolhe. Mas gente que parece com Jesus deixa a glória nas mãos do Pai. Gente que parece com Jesus não se preocupa com a sua própria glória, só faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém vê.
só faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém vê. Eu glorifico a Deus pela vida do André e da Cássia. Todos os dias, 6:30 da manhã, às vezes sem vontade, às vezes desanimado, às vezes dizendo: Deus, por que eu estou fazendo esse negócio aqui? Às vezes abre a câmera do Zoom e não tem ninguém lá, mas está lá ele e a Cássia, orando pela nossa igreja, intercedendo pela nossa igreja, sem ninguém ver, sem ninguém reconhecer, sem ninguém aplaudir, sem ninguém colocá-los em cima de um pedestal, ninguém, sem microfone, sem holofote, sem nada, 6:30 da manhã, às vezes sem ninguém com eles dentro da sala. A gente não precisa dar glória pra gente. A gente só deixa a glória nas mãos do Pai. A gente serve onde precisa servir, mesmo quando ninguém elogia. A gente obedece quando é caro. A gente permanece quando é difícil. A gente ama mesmo quando não é correspondido. A gente perdoa quando o orgulho queria vingança. A gente continua, mesmo a carne querendo desistir. Paulo diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, o nome que foi zombado, agora é exaltado, o rosto que foi cuspido, agora é adorado, as mãos que foram cravadas no Calvário, agora governam, os joelhos que dobraram de dor, agora recebem reverência de toda a criação. Aquele que foi tratado como maldito será confessado como Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho, não é só o joelho do crente, é todo joelho, é o joelho do poderoso e o joelho do fraco, é o joelho do que zombou e o joelho do que creu, é o joelho do império e o joelho da multidão, é o joelho dos reis, dos servos, dos vivos, dos mortos, dos anjos, das nações. Diante de Jesus, ninguém ficará de pé sustentando uma glória própria, construída com as próprias mãos. A glória é de Deus. A glória é de Deus! A glória é de Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A gente não é nada, gente. A gente não é nada. A glória é de Deus. Se eu posso estar aqui pregando para os irmãos, é porque Deus teve misericórdia da minha vida. A glória é dele e é só dele. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Toda língua, é a língua que adorou e a língua que blasfemou, é a língua que confessou e é a língua que negou, é a língua que pregou e a língua que feriu, a língua que hoje resiste, um dia reconhecerá: Jesus Cristo é o Senhor. Escuta, se Jesus é Senhor, eu não preciso ser o centro. Se Jesus é Senhor, o meu nome não precisa estar em evidência em todas as conversas. Se Jesus é Senhor, a minha honra está segura nas mãos do Pai. Se Jesus é Senhor, eu posso servir sem ser notado. Se Jesus é Senhor, eu posso descer sem medo de desaparecer. Gente que parece com Jesus, deixa a glória nas mãos do Pai. Não vive implorando aplauso, não vive cobrando reconhecimento, não vive transformando serviço em moeda de troca, não vive dizendo: ninguém me vê, ninguém me valoriza, ninguém sabe o que eu faço. Ei, o Pai vê. O Pai vê, o Pai sabe, o Pai conhece, o Pai não esquece. O caminho de Jesus termina em exaltação, mas ele passa pela cruz, ele passa pela renúncia, ele passa pela obediência, passa pelo serviço escondido, passa pela entrega silenciosa, passa pelo que seja feita a tua vontade, quando a vontade do Pai custa mais do que o que a nossa carne queria pagar. Gente que parece com Jesus não vive disputando lugar. Gente que parece com Jesus aprende a descer para servir. Gente que parece com Jesus deixa a glória nas mãos do Pai, porque no fim a igreja não existe para que o nosso nome suba. A igreja existe para que
todo joelho se dobre, que toda língua confesse e todo coração reconheça: Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou caminhando para o final. De manhã eu prometi que eu encerraria o culto antes de meio-dia, para o povo poder almoçar, sem ser 5 da tarde. E eu prometo que eu entrego antes das 9 também, para não ficar muito tarde para os irmãos irem para casa. Filipenses 2, ele nos coloca diante de um espelho. Só que esse espelho não é um espelho comum. Esse espelho, ele não é um espelho que revela aparência física, rosto, roupa, cabelo. É um espelho mais profundo. Esse espelho que Filipenses 2 é pra gente é um espelho que mostra o coração, é um espelho que mostra motivações, ele mostra o jeito como servimos, como reagimos, como disputamos, como nos ofendemos, como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. E diante desse espelho, a pergunta não é apenas o que eu tenho feito na igreja, a pergunta é: eu me pareço com Jesus? Voltamos para o início da mensagem. A grande pergunta é: eu me pareço com Jesus? Porque Paulo, ele não escreveu esse texto para formar uma igreja cheia de discursos bonitos, de corações vaidosos. Ele escreveu para formar gente parecida com Cristo, gente que não vive disputando lugar, gente que aprende a descer para servir, gente que deixa a glória nas mãos do Pai, gente que não precisa transformar cada conversa em defesa do seu próprio nome, gente que não precisa transformar cada serviço em cobrança de reconhecimento, gente que não precisa transformar cada ministério em palco para o seu próprio ego. E talvez hoje o Espírito Santo esteja tocando exatamente nesse lugar. Talvez você esteja cansado porque tem servido, mas também tem cobrado demais. Talvez você esteja ferido porque não foi visto do jeito que você gostaria de ser elogiado, do jeito que você gostaria de ser servido, ser reconhecido. Talvez você esteja se comparando, talvez você esteja disputando espaços de forma velada, mas por dentro você sorri, por fora você sorri para poder fazer uma boa política. Talvez você esteja dizendo que quer o reino, mas no fundo você também quer um trono. E a palavra de hoje, ela não vem para esmagar você, ela vem para te libertar de você mesmo. Então liberta-me de mim, já dizia a canção. Liberta-me de mim, Senhor. Porque, pensa bem, viver desse jeito é viver numa prisão, é ou não é? Imagina, tudo que você faz, você fica pensando se está tendo algum tipo de reconhecimento. É uma prisão viver tentando provar valor. É uma prisão servir precisando de aplauso. É uma prisão amar esperando retorno. É uma prisão obedecer só quando alguém percebe. É uma prisão entrar na casa de Deus carregando a pergunta: será que me viram? Será que eu performei bem? Será que as pessoas estão gostando daquilo que eu estou fazendo? Cristo nos chama para fora dessa prisão. Cristo nos chama para a liberdade de quem foi amado, a liberdade de quem foi aceito, a liberdade de quem não precisa subir pisando nos outros, porque encontrou um Jesus, encontrou em Jesus um Salvador que desceu servindo. Olhe para Ele. Olhe para Ele, Ele era Deus, mas Ele não se agarrou aos seus direitos. Ele tinha glória, mas assumiu a forma de servo. Ele tinha um nome acima de todo nome, mas Ele aceitou ser chamado de criminoso. Ele foi crucificado entre dois bandidos. As pessoas olhavam para Ele e diziam: ali tem mais um vagabundo ali, sendo morto e crucificado. Foi por isso que Jesus passou. Ele tinha o céu inteiro a seu favor, mas Ele caminhou até a cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e Ele fez isso por pecadores como eu e você. Ele fez isso por gente que não presta. Sabe o seu pecado? Sabe o seu pecado que você acha que você não é digno de nada? Sabe o seu pecado que faz com que você pense que você não é digno nem de estar aqui? Sabe, você conhece o seu pecado melhor do que qualquer outra pessoa. Você conhece o seu pecado melhor do que a tua mulher que dorme contigo toda noite. Você sabe o seu pecado melhor do que ninguém.
Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz, por você, mesmo com o pecado que você tem. Ele sabe do teu pecado. Ainda assim, ele desceu bem profundo, se humilhou até a pior morte que existia naquele tempo. Ele morreu por pecadores como nós. Ele morreu por gente vaidosa. Ele morreu por gente orgulhosa. Ele morreu por gente que disputa lugar. Ele morreu por gente que quer aparecer. Ele morreu por gente que fica tentando ser importante. Na cruz, Jesus não apenas nos deu um exemplo de humildade. Na cruz, ele nos deu salvação. Na cruz, ele carregou nosso pecado. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele morreu a morte que era nossa. Era nossa a morte dele, para nos dar uma vida que nós nunca alcançaríamos por forças próprias. A cruz, ela não é apenas uma lição moral. A cruz é o lugar onde Deus trata a nossa rebelião, porque o nosso pecado, ele perdoa o nosso pecado e abre caminho para voltarmos para casa, voltarmos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é na presença dele, em comunhão com ele. É por isso que o chamado hoje não é tente ser uma pessoa melhor, seja moralmente aceito pela sociedade. O chamado é renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus. Hoje foi falado sobre isso aqui durante os louvores, sobre você se derramar, sobre você se render. Quando a gente canta, quando a gente louva e a gente levanta as nossas duas mãos para o céu, a gente está dizendo assim: Senhor, eu me rendo. Não é essa a nossa postura quando um bandido nos rende? Num assalto, o que é que a gente faz? Eu me rendo. Pode levar tudo. Se render ao Senhor é isso. É dizer: Senhor, estou desarmado, eu me rendo. Pode levar tudo, Senhor. Deixa em mim só aquilo que vem de ti. Pode levar tudo. Eu me rendo, Deus. Eu me rendo aos teus pés. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Não fique esperando o dia que todo joelho se dobrará por obrigação. Não fique esperando pelo dia que toda língua confessará, porque não vai ter mais como negar. Confesse hoje, porque a graça está te chamando. Não espere a eternidade revelar aquilo que a palavra já anunciou. Jesus Cristo é o Senhor e Ele quer ser Senhor da sua vida também. Confesse Ele como seu Senhor. Não espere as coisas ficarem piores para você confessar Jesus Cristo como seu Senhor. E se Jesus é Senhor, entregue-se a Ele sem culpa. Entregue sua vaidade, entregue a sua disputa, entregue a sua necessidade de controle, entregue essa sua tentativa de salvar a si mesmo. Para de carregar um peso que a cruz já carregou. Para de correr atrás de uma glória que não pode salvar você. Para de viver como se o seu nome fosse a coisa mais importante da história. O nome que está acima de todo nome já foi revelado, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei qual é a luta que você está travando hoje. Talvez a sua luta seja com Deus. Marcão falou aqui que ele foi para o Vida Vitoriosa, para o fight com Deus. Deus, eu quero lutar contigo. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Talvez você esteja lutando com Deus. Talvez a sua luta seja: eu não vou me entregar. Se entregar é coisa de gente fraca. Religião é coisa para gente fraca. Eu não vou me entregar. Eu não preciso disso. Eu consigo com as minhas próprias forças. Eu não preciso ser que nem esses religiosos fanáticos, não. De repente essa é a sua luta. Deixa eu te falar. Quando você luta com Deus, é a única luta da sua vida que você já sai derrotado. Não tem como lutar contra Deus. A sua luta, no fundo, quando você luta contra Deus, é uma luta consigo mesmo. O meu convite hoje é: permita que o Senhor vença hoje. Se Ele está tocando no seu coração, permita que Ele vença. Talvez você nunca tenha se entregado ao Senhor por completo. E de repente nessa mensagem de hoje você entendeu
que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você entendeu que toda a humilhação que Ele passou foi para te salvar e que você não precisa confiar na força das suas mãos. Então entregue-se a Ele. Entregue-se ao Senhor Jesus.